Muito bem, nós voltamos aí para estudar agora, continuar nossa resolução de questões, abordando o tema da aula que é intercrimes, né? Então agora nós vamos já para uma nova questão que vai enfrentar aí aquilo que nós já revisamos no primeiro bloco. Então olha só, durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador quando se preparava para sair da residência. Ainda dentro de casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Olha só, Lucas. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Tudo bem? Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com uma possível responsabilização penal, procurou você, advogado da família, e solicita esclarecimentos sobre a situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte já devolveu o bem subtraído, né? Então, olha só, tomara que esse advogado da família receba, né? Porque quando é assim, sei. Então, olha só, no caso da assistência jurídica, o advogado de Lucas deverá informar que poderá ser reconhecido. Olha só, gente, o que a gente pode observar aí, né? Então, olha só, o que a gente pode observar nessa situação? O que a gente pode observar? O Lucas foi lá para furtar, né? Então, ele foi lá para subtrair um computador. O que acontece? Quando ele estava saindo de casa, o proprietário chega. E aí ele pega, ele vai, e aí ele empurra esse proprietário para ir embora. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu quero saber de você é qual é o crime. E aí, qual é o crime? Você pode me dizer, é furto, né? Subtrair coisa alheia móvel para si. Tudo bem. Só que é o seguinte, perceba que Lucas, assim que ele subtraiu a coisa, quando ele estava no mesmo contexto fático, ele, olha só, diante ali da vítima, ele empurrou a vítima, praticou um ato de violência, olha só, para o quê? Garantir a detenção da coisa, garantir a inversão da posse. Nesse momento, a gente vira roubo, tá? Então, cuidado com 155 do Código Penal, com 157, parágrafo 1º do Código Penal. Por quê? Porque o 157 do Código Penal, parágrafo 1º, tá? Vai lá, abre lá, eu espero. Bem, ele vai falar da situação em que você pratica agora a violência ou grave ameaça depois de invertida a coisa, mas naquele mesmo contexto, para quê? Para garantir a detenção da coisa. Foi isso que Lucas fez. Então, olha só, me diz uma coisa. Nesse caso aqui, tudo bem? Vamos pensar no intercrimes. Houve cogitação de Lucas? Houve. Houve início da execução? Houve. Ele entrou em casa. Houve consumação? Houve. Então, olha só, se houve consumação, acabou tentativa. Se houve consumação, ele levou, não levou para casa? Então, olha só, acabou tentativa, acabou desistência voluntária, acabou arrependimento eficaz. Tudo bem? Então, olha só, se passou e virou um crime consumado, o que a gente vai tentar achar para ele é o arrependimento posterior. Só que se você observar, o arrependimento posterior, lá no artigo 16 do Código Penal, ele diz que tem que ser um crime sem violência ou grave ameaça. E aqui teve uma violência, ele empurrou a vítima. Então aqui cabe arrependimento posterior? Não cabe. Não cabe. Então o que vai sobrar para Lucas nessa situação? Vamos observar as questões e vamos ver agora o que a gente consegue achar de bom para ele. Olha só. A desistência voluntária está fora. O crime foi consumado. Acabou. O arrependimento eficaz está fora. Por quê? O crime foi consumado. Para ter desistência voluntária, para ter arrependimento eficaz, o que tem que ter, gente? Cadê os 3 requisitos? Início da execução, não consumação e por ato voluntário. Aqui não deu certo. Por quê? Porque já houve a consumação. Então nós estamos fora tanto da letra A como também estamos da letra B de bola. Tudo bem? Então olha só, a letra C
vai dizer que é possível arrependimento posterior. O arrependimento posterior. Gente, o arrependimento posterior também não vale, porque teve grave ameaça ou violência. Não cabe arrependimento posterior. Então não cabe a A, não cabe a B, não cabe a C. A A e a B estão fora porque já houve consumação. A letra C está fora porque é um crime com grave ameaça ou violência. Sobrou para quem, gente? Sobrou para nós a letra D. Tudo bem? Mas, Elon, eu nem sei de onde tem essa atenuante da reparação do dano, né? Olha, não mexe no crime. Vai comigo lá, tá? Vai comigo lá no artigo 65, 3b do Código Penal. No artigo 65 estão as atenuantes. E uma das atenuantes que nós temos, olha só, é ter o agente, olha só, 3b, é ter o agente, olha só, presta atenção nisso. Ter o agente naquela situação ali, atenuado a pena, tá? Ter naquela situação ali, procurado por livre espontânea vontade. Eu vou até ler para vocês, eu estou com ele aqui aberto, e ele vai dizer o seguinte: ter o agente 3b, olha só, atenua a pena quando o agente procurou, por sua espontânea vontade, com eficiência, logo após o crime. Quando foi que o Lucas fez isso? Olha só, no dia seguinte, né? Então, olha só, no dia seguinte, na manhã seguinte. Olha só, então ele foi logo após o crime, olha só, evitou ou minorou as consequências. Ele foi lá e devolveu. Antes do julgamento, reparou o dano. Tudo bem? Então, nessas situações, ele tem uma atenuante. Por que ele não tem desistência voluntária e arrependimento eficaz? Porque o crime já se consumou. Então não cabe mais. Por que não tem arrependimento posterior? Porque teve grave ameaça ou violência. Teve grave ameaça ou violência. Então nós observamos na prática como é que a OAB cobra também o Instituto do Arrependimento Posterior, para a gente ficar ligado aí. Tudo bem? Vamos para mais um instituto, olha só, dentro desse intercrimes. Você está percebendo aí como que é fácil para a OAB cobrar isso? Ela pode misturar os institutos. E aí nós vamos estar agora com crime impossível. E também tem esses outros nomes, né? A OAB não briga muito por nome, mas não faz mal você anotar. Então, olha só, tentativa inidônea, inadequada ou quase crime. Olha só, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível se consumar o crime. Então, olha só, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Meus amigos, então olha só, o arrependimento, o crime impossível, o agente, ele procurou praticar um crime, tá? Ele procurou de fato praticar um crime. Só que é o seguinte, o crime não acontece, não há punição. E não há punição simplesmente por quê? Porque com aquele meio ele jamais ia praticar o crime. Eu vou colocar para você o artigo 16 para você dar uma olhada. Então olha só, ele jamais ia praticar o crime. Então olha só, há uma ineficácia absoluta do meio e há também uma ineficácia absoluta do objeto. Vamos entender o que é isso? Então olha só, ineficácia absoluta do meio. Ineficácia absoluta do meio. Perceba, eu não vou conseguir nunca derrubar um prédio jogando garrafa d'água. Eu nunca vou conseguir derrubar um prédio, olha só, tacando brigadeiro, né? Até crime, né? Jogar chocolate, né? Então, olha só, não pode. Agora, olha só, eu também nunca vou conseguir matar um defunto. Nem que a arma funcione. Absoluta impropriedade do objeto. Sabe como a OAB já cobrou isso? Olha só, daqui a pouco eu vou falar das questões. Mas ela já cobrou da menina que pensava que estava grávida e tomou remédio para abortar. O remédio não, né? A droga lá para abortar. Ela pensava que estava grávida. Isso é crime impossível, gente. Por quê? Impropriedade absoluta de quem? Do meio ou do objeto? Do objeto. Para abortar tem que estar grávida. Tudo bem? Cuidado aí, você que está assistindo essa aula, ficou meio preocupado, tudo bem? Grávida, tá? Sei, né? Então, olha só, vai na drogaria, tudo bem? Então, cuidado. Agora, olha só, a pessoa está grávida. E aí ela vai lá e toma chá de boldo. Porque disseram para ela que chá de boldo é abortivo. É crime impossível, gente. Por quê? Porque é uma absoluta impropriedade do meio. Tudo bem? Então, é isso que você tem que entender. Então, cuidado.
Eu vou tentar agora fazer um rápido resumo para nós enfrentarmos as questões. No crime impossível, tem que ser absoluto impropriamente falando, olha só, tem que estar ineficácia absoluta no meio e o objeto tem que ser absolutamente impróprio. Tem que ser absoluto e absoluto. Tudo bem? Tem que ser absoluto e absoluto. Tudo bem? Porque se houver uma mínima chance, tudo bem, de acontecer o crime, deixou de ser crime impossível. E aí você vai punir o quê? A tentativa. Tudo bem? Então, se houver a arma funcionar em algum momento, ela não pode dizer que ela é impropriamente absoluta. Se a pessoa está viva, o que acontece? Eu não posso dizer que é absoluto o objeto. Tudo bem? Então tem que haver uma mínima relatividade da coisa para deixar de ser crime possível e aí já passa a ter punição. Tudo bem? Então no teu exemplo do OAB, para você marcar crime impossível tem que ser tudo, tem que haver absolutamente tanto a impropriedade ou pelo menos o meio. Um dos dois tem que ser absolutamente impróprio. Um dos dois. Se um dos dois é absolutamente impróprio ou ineficaz, crime impossível. Tudo bem? Então vamos lá, isso está no artigo 17. Aí eu nem entro na teoria, né? A teoria diz aqui que é a teoria moderada, que ela diz que se houver em algum momento a punição pelo direito, né, uma relatividade, já haverá pelo direito. Mas eu faço o estudo inverso que é melhor. Então olha só, grava isso, tudo bem? Se ou o meio ou o objeto for impropriamente absoluto, você vai marcar o quê? Crime impossível. Pergunta para a prova. Dá para matar com isso? Dá. Então, puxa vida, dá para matar. Então, olha só. É possível morrer? É possível abortar? É possível sofrer lesão? É. Então, olha só. Então, diante disso, nós estamos diante já do crime impossível. Guarda isso, tudo bem? Senão, nós não vamos ter punição. Não temos punição. Se você quiser, né, até anotar aí a teoria adotada pelo Código Penal, são puníveis os atos, olha só, quando os meios são relativamente eficazes. Tem que ser relativamente eficaz. Então tem que haver pelo menos uma possibilidade. Se não houve nenhuma possibilidade, o crime ele é impossível. O crime ele é impossível. E aí não esquece, tá, gente, de fazer essa classificação. Porque às vezes a OAB ela pergunta se é crime impossível, mas ela pergunta por que é crime impossível, tá? E aí eu coloco na tela aqui para vocês por que é um e por que é outro com exemplos, tá? Então você aí dá um pause, tá? Por favor, copia, né? Nossa aula aí só para você, né, deixar com ela revisada, tá? Então copia isso aí, dá um pause, copia, para que a gente possa aqui continuar com a nossa aula, tudo bem? Fechado? Já copiou? Já deixou tudo certinho aí? Então tá. Então pronto. Olha só, absoluta ineficácia do meio, de respeito ao meio utilizado. Então disparar contra uma vítima com arma desmuniciada, com aquela arma de jato d'água. Acabou. E a absoluta ineficácia do objeto, qual é? É aquilo que eu te falando, né? Atirar num cadáver, né? Então, manobras abortivas. Eu pego, gente, esses exemplos de provas da UAB e já tento colocar aqui no meio da tua aula, né? Da tua revisão teórica, que eu sempre busco fazer antes das questões. Tudo bem? Então, cuidado com isso. E aí nós temos, né? Algumas situações, né? Que vocês vão ouvir também, que é o delito putativo por erro de tipo. Anota isso daí. Delito putativo por erro de tipo. O que é isso? O nome é feio, mas você sabe o que é. Tudo bem? Então é a pessoa que pensa que está praticando um crime, mas na verdade não está. Eu vejo um livro e eu quero subtrair esse livro. E eu vou embora. Quando eu chego em casa, eu vejo que o livro é meu. Eu olho no celular na mesa, no colégio, num lugar, e eu levo. Quando eu chego em casa, o celular é meu. Olha só, delito putativo por erro. Por quê? Eu imaginei que eu estava praticando crime, mas eu não estava. Isso é crime impossível. Isso é crime impossível. Aqui, gente, tem algumas teses que é importante você saber. E aí eu vou passar agora algumas súmulas que estão relacionadas, de alguma forma, estão relacionadas com o crime impossível. Estão relacionadas, de alguma forma, com o crime impossível, tudo bem? A primeira súmula é a súmula 145 do STF. Tá? Nós vamos estudar uma por cada um. Então eu vou colocar as três, mas olha só para a primeira. Súmula 145 do STF. Olha o que ela diz. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então essa é a primeira tese. Não há crime quando a preparação do flagrante torna impossível, né, pela polícia a sua consumação. Tudo bem? Então essa é a primeira que eu não posso aí esquecer. Não posso de maneira alguma esquecer. Tudo bem? Então essa é a primeira.
Segunda, então olha só, então é crime impossível. Toda vez que tem um flagrante preparado, é crime impossível. Artigo 17. Olha só, a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Essa súmula é de competência. O que ela tem a ver aqui com crime impossível? O que eu quero te dizer é o seguinte, tá? Que a utilização de papel moeda grosseiramente, olha só, não pode ser considerado, olha só, grosseiramente, é crime impossível para o crime de moeda falsa. Que está ali, ó, artigo 289. Então, é estelionato? Não sei. Se enganar alguém, é estelionato. Mas se não enganar ninguém, não é nada. Não é moeda falsa. Por quê? Porque é um erro grosseiro. Tá? E não é estelionato, porque não enganou ninguém. Então, cuidado com a súmula 73 do STJ, que ela te ajuda de alguma forma. E tem uma súmula de 567, que ela não é tão legal para a gente, né? Mas ela vai dizer que o sistema de vigilância é realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento, por si só, não torna impossível a configuração do furto. Não esquece disso, né? O simples fato de ter um segurança, o simples fato de ter um monitoramento, não quer dizer de maneira alguma que vai ser crime impossível. Não quer dizer de maneira alguma que vai ser crime impossível. Tudo bem? Vamos aí para as questões. Vamos enfrentar uma questão agora, que aí você vai começar a observar a importância disso. Tudo bem? Então, essa questão aí é a primeira que você já tem que dar uma olhada, tá? Então, não esquece disso. Tudo bem? Então, olha só, a primeira que nós temos, olha só, é a da Cristiane. Olha só o que acontece com a Cristiane. Ela está revoltada, né? Ela está revoltada com a traição do seu marido, Pedro, e decide agora matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça, para durante a madrugada acabar com a sua vida. Por volta das 23 horas, 22 horas, Pedro vai lá, deita para ver o futebol, né? Na sala da residência do casal. Quando chega à sala, a Cristina ali e percebe que Pedro está deitado, sem se mexer na sala, no sofá, e acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e arrependimento, ela liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, ela é informada que o marido faleceu. Olha só que é o seguinte, agora vem. O laudo de exame cadavérico, porém, constata, olha só, ele constata, presta atenção nisso, que Pedro havia falecido momentos antes, gente. Mas ele faleceu de quê? De facadas em razão de um infarto fulminante. Então, Cristiane agora foi denunciada pela tentativa de homicídio. Vamos lá, gente? Vamos organizar aqui o nosso estudo? Então, percebe só. Olha para a questão. Cristiane queria matar. Matou? Parece que matou. O cara morreu. Agora, vamos lá. Gente, desistência voluntária e arrependimento eficaz está fora, porque alguém morreu. Então, tudo bem. Agora, gente, vamos falar sério, rapidinho. Foi a Cristiane que matou? Foi a Cristiane que matou? Ele já estava morto, gente. Mas ele estava morto pelo quê? Rapaz, por um infarto fulminante que aconteceu antes das facadas. Então ela matou quem? Ela matou um cadáver. É possível matar cadáver? Não é impossível, então é crime impossível. Então pode ser a letra A ou a letra D, tudo bem. Agora eu te pergunto, é crime impossível porque o objeto era absolutamente impróprio ou é porque o meio era absolutamente ineficaz? Vamos lá, gente. É possível matar com 10 facadas? É. Então esse meio não é ineficaz, não, ele é eficaz. Agora, o objeto era propriamente, absolutamente impróprio? Era, porque ninguém mata defunto, né, gente? Ninguém mata defunto. Então a nossa resposta é a letra A. A nossa resposta aqui é a letra A. Fica ligado nisso, tá? Fica ligado nessa questão aí, que ela é muito interessante. Tudo bem? Vamos para mais uma, tá? Vamos para mais uma, agora é o Mário. Mário trabalhava como jardineiro, olha só, na casa de uma família rica, sendo tratado por todos como um funcionário exemplar. Livre acesso à residência, em razão da confiança estabelecida. Certo dia, ele foi lá, enfrentando dificuldades financeiras, Mário resolveu utilizar o cartão bancário do seu patrão, o lado Joaquim, né? E tendo conhecimento da respectiva senha, promoveu o saque da quantia de 1.000 contos.
R$ 1.000, milão. Joaquim, ao ser comunicado pelo sistema eletrônico do banco que o saque tinha sido feito, o que ele fez? Bloqueou o cartão e encerrou a sua conta. Eita, pau. Isso dá um trabalho, né? Sem saber que o cartão estava bloqueado e a conta estava encerrada, o que o Mário fez? Foi lá e tentou um novo saque no dia seguinte, não obtendo êxito. De posse das filmagens, das câmeras, a casa caiu. Mário foi identificado com o autor dos fatos, tendo ali a liberdade, a prática delitiva ali, ele até admitiu, confessou, aceitou que dói menos, né? Preocupado com as consequências jurídicas dos seus atos. Mário agora procura você como advogado, né? Advogado, para esclarecimentos em relação à tipificação da conduta. Vamos lá, minha gente, olha só, volta para cá, vamos conversar sobre essa questão. Muitas vezes o Mário, né, gente, olha só, tendo toda a confiança da família, o que ele fez? Foi lá, e aí não teve o que fazer, minha gente, pegou o cartão, é aquele cartão que fica com a senha, né? A gente faz isso, deixa o cartão lá com a senha. E o que ele fez? Foi lá no banco. Quando ele chegou no banco, o que ele fez? Sacou o dinheiro. O que é isso? É um furto, né, gente? Olha só. É um furto, praticou um crime, etc., subtraiu mediante fraude. Tudo bem. Então, olha só, lá em processo penal a gente vai trabalhar com a competência. Tudo bem. Resolveu isso daqui. Só que o que ele fez, minha gente? Só presta atenção no que esse cara não tem o que fazer. Rapaz, esse Mário eu vou te contar. O Joaquim descobriu. Aí o Joaquim foi lá e o que ele fez? Bloqueou o cartão. Mário foi lá no segundo dia e o que ele fez? Tentou sacar. Esse Mário eu vou te contar. Quando ele tentou sacar, gente, presta atenção, quando ele tentou sacar lá, não tinha mais conta. Então, gente, você consegue sacar dinheiro de uma conta que não existe? Não. Então, olha só, o meio é eficaz? Até poderia ser, né? Usar o cartão, sacar. Agora, o objeto é absolutamente impróprio, minha gente. Se o objeto é absolutamente impróprio, não tem como sacar dinheiro de conta que não existe, é um crime impossível. Agora, cuidado. No primeiro momento, nós temos um crime. Então, olha só, vamos observar aqui as questões? Vamos lá, vamos fazer uma pequena aqui, observar as alternativas para nós enfrentarmos. Então, olha só. Os crimes são de furto simples, consumado e furto tentado. Olha só, não se pune a tentativa quando um crime é impossível. O primeiro foi um furto, né? Parece, mas o segundo não tem como. Letra B. Os crimes de furto qualificado pelo abuso da confiança, consumado, e de furto pela quantidade de abuso de confiança na forma tentado na forma continuada. Eita, não dá, porque o primeiro teve furto, gente, mas o segundo, minha gente, por favor, o segundo é crime impossível. Letra C, um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, ele abusou, porque não era porque ele era empregado, mas ele era um jardineiro que era tratado como funcionário exemplar, ele tinha livre acesso a toda a residência, porque tinha uma relação de confiança estabelecida, então tem aquele furto qualificado lá do artigo 155, né? Lá do artigo 155, até confiro para você aqui o parágrafo, né? O parágrafo é o quarto, né? Mas é o 155. Parágrafo 4º é o inciso 2, né, com abuso de confiança, né? Olha só, então ele abusou de confiança e o outro não tem nada. Então a letra C está interessante. E a letra D? Os crimes de furto qualificado com abuso de confiança, eu concordo, e o outro na modalidade tentada. Não tem, o segundo é crime impossível porque você não consegue sacar de uma conta que não existe. Então, nossa resposta é a letra C. É a letra C. Né? Então, olha só, porque é impossível você sacar a conta de um dinheiro que não existe, tudo bem? É impossível você sacar ali. Vamos para mais uma questão, é a questão número 5, né? Olha só, decidido, né? Olha só, a praticar crime de furto na residência de um vizinho, João procura o chaveiro Pablo. Essa é muito interessante, né? E olha só, informa o seu desejo pedindo que fizesse uma chave que possibilite o ingresso na residência no qual foi atendido. No dia do fato, considerando que a porta já estava aberta, João ingressa na residência sem utilizar a chave que lhe for entregue por Pablo e subtrai uma TV. Olha só, ele não utilizou a chave? Não. Chegando em casa, narra o fato para sua esposa que o convence a devolver o aparelho subtraído. Ele consumou o crime? Consumou. Então acabou a tentativa, acabou a desistência voluntária, acabou o arrependimento eficaz. No dia seguinte, João atende à sugestão da esposa e devolve o bem para a vítima. Tudo bem. Devolveu? Tudo bem. Então olha só, narrando todo o ocorrido ao lesado, que por sua vez comparece à delegacia e promove o registro próprio. Considerando o fato narrado na condição de advogado sob o ponto de vista técnico,
deverá ser esclarecido o quê, gente? Vamos lá. Nenhum deles responde pelo crime? Lógico que responde, alguém vai responder, minha gente. Olha só, ambos deverão responder pelo crime? Não, gente. O Pablo não responde. Por quê? Olha só. Gente, artigo 29 do Código Penal. O Pablo responder pelo crime tem que ter o concurso de agentes. E no concurso de agente, eu não sei se você lembra, a conduta tem que ser relevante para o resultado. Olha só, a conduta do Pablo foi feita. Ele falsificou a chave, lá arrumou uma chave. Mas ela é relevante? Como é que você verifica se ela é relevante ou não? Você tira a conduta do Pablo. O crime continua acontecendo? Continua. Porque ele nem usou a chave, ele entrou pela porta, estava aberta. Então, olha só. Então, nessa situação, o Pablo deixa de ser responsabilizado. Ele teve licenciamento subjetivo, ele é um agente capaz e tudo, mas olha só, nessa situação a conduta dele não foi relevante. Como é que eu verifico se a conduta é relevante? Tira ela do raciocínio. O crime continua acontecido? Continua. Então não é relevante. Porque para ser relevante ela tinha que ter concorrido, ela tinha que ter sido importante para o sucesso da empreitada, indispensável para o sucesso da empreitada criminosa. Tudo bem? Então aí você vai olhando para a letra B e vai dizer que ambos deverão, Pablo não vai ser. Letra C, ambos deverão responder pelo crime, também não dá. Né? Então, olha só, por aquilo que eu já expliquei. Então, é a letra D, João deverá responder pelo crime de furto simples, com causa de diminuição e arrependimento posterior, enquanto que Pablo não deve responder pelo crime por tudo isso que eu acabei de explicar. Dá uma olhada nos requisitos do concurso de agente e você consegue superar isso, tudo bem? É a letra D, é a letra D, tudo bem? Vamos para mais uma aí, olha só, nosso tempo está indo embora. Thales, desempregado, decide utilizar seu conhecimento de engenharia para fabricar máquina destinada à falsificação de moedas. Esse Thales. Ao mesmo tempo, pega uma nota de R$3, aí ele quer bagunçar, né? E pega com um colega também envolvido, né? Envolvido com falsificações. Tenta colocá-la em livre circulação para provar o sucesso da empreitada. Ocorre que aquele que recebe moeda percebe falsamente a falsidade rapidamente. Olha só aquela súmula que a gente estudou. Em razão do valor suspeito, e decide chamar a polícia que apreende a moeda e o maquinário já fabricado. Thales é indiciado pela prática do crime. Lá na delegacia liga para você, na condição de advogado, para esclarecimento, liga de madrugada, né? Então, olha só, a madrugada é mais caro, né? Então, olha só, sobre a tipicidade. Vamos lá, gente? Vamos entender o que aconteceu com o Thales? Olha só, o Thales, minha gente, volta aqui para mim, ele tá. Gente, o Thales foi falsificar uma nota de R$3. Então, olha só, lembra da súmula? Erro grosseiro. Erro grosseiro não caracteriza moeda falsa. Erro grosseiro, uma nota que nem existe. Então, erro grosseiro. Não tem crime de moeda falsa aí. Erro grosseiro. Tudo bem? Então, o crime 289 não tem. Só que é o seguinte, ele tinha os apetrechos. Ele tinha um maquinário. Isso aqui é crime, que é o 291. É o 291. Eu tenho ela aqui no Código Penal para você. Então, olha só, 291, tá aqui, ó, 291. Falsificar, fabricar ou alterar a moeda metálica ou moeda de curso legal. Aí, se você observar no parágrafo 1º, lá do Código Penal, eu estou até com ele aqui, olha só, se você for observar, ele vai dizer o seguinte, lá no 291, né? Fabricar a título oneroso gratuito ou possuir maquinismo, né? Olha só, possuir maquinismo, é o 291, possuir maquinismo, tá? Então, olha só, então nessa história aqui, para ele vai começar a ficar complicado, tá? Vou colocar aqui na sua tela para que você possa observar, tá aí, ó. Fabricar, adquirir, fornecer a título gratuito ou possuir guardado maquinismo que serve para falsificar moeda. Ah, mano, agora ele vai responder. Então, vamos olhar aí para observar qual é a situação desse nosso amigo. Olha só, vamos lá para as questões. Primeiro, ato preparatório. Não, no ato preparatório, não. Sem a prática de qualquer delito, não. Moeda falsa, tudo bem. Mas o 291 está presente. Crime de moeda falsa, não, gente. Moeda falsa não pode. Moeda falsa não pode. Letra C. Crime de petrecho para falsificação de moeda. Esse ele praticou, ele tinha um maquinismo lá. E letra D. Crime de moeda falsa apenas em sua modalidade tentada. Não há que se falar quando há um erro grosseiro, né? Então, olha só, falsificar uma moeda que não existe. Então, a nossa resposta é a letra C, tá? Vai responder apenas pela falsificação de moedas. Tudo bem? Vamos para a última questão. Marcos, né? Olha só. Visando roubar Maria, a agride, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, olha só.
Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, ele foi para roubar, né? Então, olha só. Marcos decide abandonar a empreitada. Opa, o crime era de roubo. Ele consumou o roubo? Não, ele abandonou. Ele abandonou porque alguém pediu para ele parar, porque a polícia chegou? Não. Ele ainda pede desculpa. Olha o ladrão do cara, gente. E tem gente que não acredita na redenção do homem, né? Pediu desculpas à vítima e se evadiu do local. Então tá, isso aí é o que, gente? Desistência voluntária? Desistência voluntária, olha só, parou no meio do caminho. Teve um novo ato? Não, não teve. Então não é arrependimento eficaz, desistência voluntária. Maria, então, comparece... Maria, né? Então, assim, comparece a delegacia mais próxima e narra os fatos à autoridade policial. No caso, assim, o que o delegado tem que fazer? Vamos lá? Letra A. Deve instaurar um inquérito para apurar o crime de roubo tentado. Não é, gente. Porque aquele que desiste no meio do caminho, diz o artigo 15, só responde pelos atos praticados. Então, não tem roubo tentado. Qual foi o ato praticado? Foi uma lesão corporal de natureza leve, é por isso que ele vai responder. Letra B. Nada pode fazer, uma vez que houve desistência voluntária. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, gente, olha só, nunca vão absolver, tá? Responde pelos atos praticados. O que pode acontecer é que o ato praticado não seja crime. Aí você absolve. Mas porque o ato praticado não é crime. Então, é uma cadeia. Desistência voluntária, arrependimento, joga para o ato praticado. Esquece o dolo, vê o que é o ato praticado. Esse ato praticado não é crime, aí sim você absolve, tudo bem? Então, olha só, voltando aí para nossas questões, né? Então, olha só, nada poderá fazer, uma vez que houve desistência. Não, pode ver, né? Teve uma lesão leve ali, gente. Letra C. Deverá ter termos, fazer o termo, TCO, pelo crime de lesão corporal de natureza leve. Tá certo. Tem que fazer, não pode deixar impune, não. Vai responder, tudo bem? E a letra D, não pode fazer uma vez que houve arrependimento posterior por parte... Arrependimento posterior só existe quando tem consumação. Só quando tem consumação. Lembra que a gente fez a linha? Olha só. Cogitação, atos preparatórios. Tem execução e consumação. Entre a execução e a consumação tem 3 institutos: tentativa, arrependimento eficaz e desistência voluntária. E após a consumação, tem o que, gente? O exaurimento para os crimes lá, né? Que são considerados formais, etc e tal. Mas isso nem faz parte do intercrimes. Mas depois da consumação, o que tem? Tem o arrependimento posterior. Eu não posso falar em arrependimento posterior, pois sequer o crime foi consumado. Então é a nossa letra C, tá? Que eu coloco aí na tela para vocês, tudo bem? Letra C, só para confirmar a nossa resposta. Visto isso, minha gente, nós conseguimos aí vencer o nosso desafio de hoje, que era o intercrimes. Desaba nos exames da OAB, mas eu tenho certeza e torço para isso, que você revisando esse assunto aqui, com certeza você vai conseguir diferenciar esses institutos. Lá na revisão final, perto da prova, a gente diferencia tudo, mais uma vez, para você ir quente, preparado, para que você possa ter uma prova abençoada. Tudo certo? Um beijo no coração, Deus te abençoe, fica ligado, fica aí no CPA. Valeu, galera!